Bem-vindos ao canal Quem Sabe. Hoje nós temos novamente mais um papo gostoso, aqui nosso papo de sextas-feiras, um papo que a gente vai falar sobre educação, mas primeiro eu vou deixar que ela se apresente para vocês conhecerem muito bem quem é a pessoa que nós estamos conversando hoje. Por favor, o palco é seu, pode se apresentar. Olá, eu sou Fernanda Santaguida, eu sou gestora educacional da Unisaúde Educacional, eu trabalho com educação. Entre os projetos que eu desenvolvo, os projetos que eu tenho à frente, a gente tem aí o LIVE, que é o Laboratório de Inteligência Emocional, a gente tem o GEF, que é o Grupo Estudantil de Educação Física, eu também faço parte, coordeno os cursos de capacitação do DNA Educação Física, faço parte de um projeto social, sou bacharel em Direito, profissional de Educação Física, com especialização em negócios em Educação Física. Hoje a minha maior área de interesse de estudo é a gestão educacional e liderança educacional, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aí, ver como a gente pode ajudar aí as pessoas, dar uma diretriz nesse período aí que a gente está vivendo. É isso. Isso. A gente sabe aqui, muitos professores, né? Eu tenho uma irmã, inclusive, que ela é educadora, né? Estão pensando agora, gestão educacional, o que seria exatamente isso? Onde eu encaixo isso dentro da minha carreira? Primeiro, tentar entender o que é. Como é que você falaria para as pessoas hoje que não têm ideia o que seria gestão educacional? Pois é, as pessoas, quando a gente fala em gestão educacional, vem logo à mente das pessoas aquele diretor de escola, né? Aquela pessoa que vem dirigir a escola, né? Que comanda, que é o diretor, é o organizador. Isso é uma das formas de você identificar. Mas quando eu falo de gestão educacional, eu falo muito na questão da carreira do educador, na questão da organização de aula, de como você ser um professor e, ao mesmo tempo, ser o protagonista, né, ser o dono. Você transformar a sua carreira de docente numa empresa, né? Professor João S.A., professor Marcos S.A. Como você faz isso? Como você gerencia isso, né? Eu costumo dizer, Marcos, que tudo que a gente faz, a gente não faz sem educação. Tudo a gente aprende. Todo tempo é uma oportunidade de aprendizado. Então, eu sempre penso no seguinte: se você consegue aprender com qualquer pessoa, com qualquer coisa, com o movimento de um animal, com a natureza, quanto mais com um docente, quanto mais com uma pessoa que se predispôs a ingressar em um curso, a estudar para se tornar um multiplicador de saber. Uma coisa que sempre me impacta muito é que nos tempos antigos, né, em outras culturas, a gente vê sempre o docente, aquele multiplicador do saber, como um cara extremamente valorizado, né, extremamente reconhecido, como uma pessoa que é o detentor de todo o conhecimento, né, aquela pessoa que é adorada, idolatrada, respeitada, né. Nos dias de hoje é muito difícil, né? A gente está vivendo um período onde os saberes se transformam muito rápido, não dá tempo de você assimilar, processar, sintetizar e multiplicar. Quando você já consegue fazer todo o processo, você já está tendo que aprender outra forma, né? E uma dessas formas é como você transformar todo esse saber numa embalagem que se torne cada vez mais atrativa para este profissional, para este ser humano que está ingressando hoje na vida acadêmica e que precisa receber esse conhecimento. Você precisa ser um gestor, você precisa ser uma pessoa responsável e capaz de solucionar problemas. Porque o que um gestor faz? O gestor é aquela pessoa que organiza tudo, ele tem todo o ambiente à sua volta, ele tem um conhecimento do todo e ele é capaz de liderar equipes, ele é capaz de solucionar problemas, de gerenciar conflitos, sempre visando a melhor forma de entendimento. E aí fala assim, mas poxa, se é isso, o que um professor tem a ver com isso? O professor, ele aprende
e depois ele vai para a sala de aula, ele pega a caneta Pillow, ele pega um data show e ele vai lá e multiplica aquele conhecimento. Onde que está a gestão nisso? Está em tudo. Está na reciclagem acadêmica que o profissional hoje, o professor hoje precisa fazer, e ele nem sempre consegue entender e se colocar, porque a reciclagem ela é fundamental. Está na organização do tempo para poder conseguir gerenciar isso. Está na capacidade dele conseguir entender que aquele conhecimento dele ele pode ser quantificado e vendável de outras formas. Quem foi que disse que você, ao se formar em uma licenciatura, você está restrito à sala de aula? Aonde foi que pararam e falaram isso? Onde foi que disseram que uma pedagoga ela só poderia ser professora do ensino fundamental 1? Aonde que disseram isso, entendeu? E nos dias de hoje, como o conhecimento está sendo difundido a larga escala, a gente sabe disso. Esse período de pandemia, a gente descobriu homens que não sabiam ferver uma água se tornando mestre cuca na cozinha, através de como? Através da transmissão do saber, através de uma aula que ele assistiu no YouTube, como fazer um frango à parmegiana, e ele foi lá e aprendeu. Isso é gestão de conhecimento, isso é o compartilhamento, isso é a maneira que a gente tem de organizar. Agora, como organizar isso? Como eu mudar a minha chave de um professor de sala de aula para um professor gestor da minha carreira, empreendedor, e transformar esse meu saber de maneira que as pessoas queiram me consumir? Essa que é o grande segredo, entendeu? E aí vai a primeira dica. O segredo é você não ter vergonha de se mostrar. Primeiro é você saber que por mais competente, por mais inteligente que você seja, por mais conhecedor de um assunto, você não é senhor absoluto daquele saber. Tem sempre alguém que vai saber mais do que você. Entendeu? Segunda coisa é você saber que por melhor que você seja, o que você tem que esperar é que o seu aluno, que aquele seu estudante, ele se torne melhor do que você. Porque se você estiver preparando uma pessoa, estiver transmitindo conhecimento e aquele ser humano não for capaz de aprender tudo aquilo que você ensinou e pegar mais todo o conhecimento que ele tem, a bagagem pessoal dele, e aprimorar e fazer melhor, alguma coisa tem de errado. Porque a nossa sociedade, a raça humana, os seres humanos, eles estão em constante transformação. Então, o tempo todo, aquilo que você aprendeu ontem, ele vai ser somado com aquilo que você sabe hoje, que vai transformar no outro saber amanhã e vai ser multiplicado para outra pessoa que vai dar continuidade. Porque se a gente não fizesse dessa forma, ainda estaríamos achando que a Terra era plana, quadrada, entendeu? E que só existia aqui o planeta Terra e não existia todo o universo. Então, essa que é a grande sacada, a gente ter esse olhar. Primeiro, entender que não somos senhores absolutos. E segundo, entender que fatalmente seremos superados em algum momento da nossa vida. Essas duas dicas aí são as dicas chaves para iniciar, entendeu? Ou seja, onde você monta o seu primeiro trajeto, onde você visualiza o seu caminho. Né? Exatamente. Como a gente fala, para você desenvolver uma carreira, você tem que dar o seu norte, você tem que ter uma meta. Você deve traçar. O principal é a gente conseguir entender isso. O que eu percebo muito no professor é que ele, depois que ele conclui toda a sua área de saber, alguns se tornam tão donos daquele saber, tão proprietários daquele saber, que eles são atropelados pelo tempo e eles não conseguem perceber. Tudo na vida pode ser quantificado, tudo na vida pode ser multiplicado e tudo pode ser transformado em conhecimento. Conhecimento ele pode levar para o bem ou para o mal.
Quantas coisas foram criadas com uma finalidade e tiveram outras funções? Né? Exatamente. Quantos saberes você aprende e aí você transforma aquele saber de uma maneira não positiva? Ou você teve uma experiência ruim, uma aprendizagem ruim que você conseguiu transformar numa coisa muito boa e modificar a vida de tantas outras pessoas. A gestão da carreira, ela tem que ser feita a passos curtos, mas vislumbrando uma longa estrada, sabe, Marcos? Sim, sim. Não adianta você planejar, por exemplo, eu vou planejar o meu ano inteiro. Eu sou professor e durante o ano inteiro eu vou fazer isso. Vou acordar de manhã, eu vou dar aula na escola tal, depois à tarde eu vou voltar para minha casa e à noite eu ministro aula num cursinho ali. Essa vai ser minha vida o ano todo. Mas você não sabe o que vai acontecer amanhã. Pode ter uma pandemia. E aí aquele cursinho acabou. Aquela aula que você estava acostumado a ir para a sala de aula acabou e você teve que se reinventar. E você teve que se redescobrir. Essa é a palavra-chave, reinventar. É isso aí. E as pessoas, a gente teve um período assim, muito, muito engraçado. Eu tenho assim, alguns pavores com alguns nomes. Assim, por exemplo, houve uma época, aí, um tempinho atrás, que todo mundo era coach, né? Todo mundo era detentor de um saber e achava que tinha capacidade de transmitir aquele saber para outras pessoas. Eu não sou dona de saber nenhum, não, sabe? O que eu tenho uma experiência de 12 anos à frente de uma empresa de cursos de pós-graduação, que já passaram por algumas crises mundiais e que sobreviveu. Eu faço parte, eu organizei um grupo de estudo onde eu faço palestras gratuitas mensalmente. Eu participo de alguns projetos e estou ao tempo todo buscando novos meios de transmitir conhecimento, entendeu? A nova moda agora é a mentoria, o que eu acho uma coisa muito legal, mas eu acho que você não pode se intitular um mentor. Porque mentor é aquela pessoa que o mentorado o elegeu. Eu posso escolher alguém onde eu me espelho, onde eu sigo os passos, onde eu acompanho de perto a sua carreira e busco aquele conhecimento e aquela pessoa pode sequer saber que eu existo. Sim. Ou eu posso bater na porta de alguém e falar, por favor, você pode me ensinar? Você pode me ensinar isso? E aí a gente pegar esse conhecimento que essa pessoa foi transmitindo da maneira dela e você organizar da melhor forma. Então, o que é muito importante é você ter passos pequenos, você ter metas organizadas, entendeu? Você colocar no papel assim, o que eu sou bom? O que eu sei fazer? E esse meu saber, ele está atrelado ao quê? Eu vou dar um exemplo. Se todo mundo hoje em dia quer transmitir conhecimento através das redes, através da nuvem, esse conhecimento ele é falado, mas ele precisa ser escrito. Será que todas as pessoas estão preparadas para colocar no papel aquilo que elas sabem falar bem? Será que eu, ao escrever um texto, esse meu texto vai estar tão bem escrito que não vai precisar de uma revisão de um professor de português? Concordo, plenamente contigo. E aí eu fico pensando, será que esse professor de português, ele não pensou que ele poderia ter uma outra carreira, ou na gestão de carreira educacional dele, ele poderia ter um produto que é exatamente essa revisão, entendeu? Desse conteúdo, pensando nessa nova tecnologia? Eu vou te dizer, eles não pensam nisso. Poucos são os que estão pensando nessa estratégia. E isso é o mercado. Por quê? Isso não é culpa do professor em si. O professor ele foi criado para dar aula. Ele foi educado na sua faculdade, não sei, para ministrar aula. Ele não está preocupado com a venda, ele não está preocupado em se vender, ele não está preocupado em ter uma boa apresentação, se aquele professor é educado, entendeu?
se aquele professor que se veste bem, aquele professor que fala bem, entendeu? Ele não está preocupado com isso. Ele, em vias de regra, ele está ali, ele acha que aquilo ali que ele está fazendo está bom, porque ele ganha aquilo ali. No Brasil, o professor ele não é valorizado como ele deveria, e eu concordo plenamente. Eu acho como eu acho que todas as profissões, eu não sei se o que a gente tem é uma carga tributária muito grande, e aí não tem dinheiro que chegue para pagar as nossas contas, ou se de fato os professores recebem mal. O que eu sei é que de fato não dá. E aí você querer que esse professor pense diferente é muito complicado, mas eu vejo às vezes pessoas com extrema potencialidade, com muita competência, com muito valor agregado e que não sabe como fazer, chega a ter receio, né? Como eu vou transmitir esse saber, como eu vou me vender, o que eu posso fazer, e às vezes basta uma dica, entendeu? Organiza sua vida, organiza seu currículo. Você tem hoje o currículo Lattes. Se todos os professores tivessem o seu currículo Lattes e ele atualizado, entendeu? E tivesse entendimento do que é isso, do que é importante, entendeu? Seria muito legal. Eu vejo assim, eu percebo que há muitas formas. Você tem um canal super legal. Pô, tem um professor de ciências em tal lugar que ele poderia estar ali vindo trazer uma palestra para você, e dali ele poderia estar montando um canal e poderia estar dando aula de ciências, sei lá, de outra forma. Mas para você gerenciar essa carreira, para você ter esse olhar diferenciado, você precisa necessariamente pensar fora da sua casinha, fora da caixinha, entendeu? Você ter out of the box. Exatamente, você precisa olhar para fora e ver que o mundo é muito maior do que aquilo que te apregoaram a vida toda, ou daquilo que você fez a vida toda, entendeu? Na realidade, às vezes, Fernanda, não te cortando, mas pensando uma coisa aqui, às vezes o professor ele enxerga só o mundo acadêmico, ele só enxerga aquele lado do mundo acadêmico, então às vezes ele não consegue expandir daquele muro para frente, né? Às vezes, e aquele que consegue e descobre que um mundo totalmente diferente, um mundo totalmente novo, ele acaba virando um empreendedor da sua carreira. Aí, hoje em dia, assim, se você pensar que a gente teve um período, trazendo um pouquinho do aspecto antropológico do nosso país. Há umas 3 décadas atrás, graduação era para muitos muito pouco mesmo, uma pequena parte da sociedade conseguia ingressar numa graduação e se formar, né? Houveram algumas mudanças e aí houve uma explosão, né? Universidade para todos, põe todo mundo para dentro, independente de quem seja. Se o garoto não conseguiu, fez o ensino fundamental, o ensino médio ruim, não importa, o que importa é que ele vai ser universitário. E aí, tudo aquilo que não tem planejamento não pode acabar bem, Marcos. Então, se você tem um curso, você bota um menino numa graduação, mas você não o preparou para ser um universitário, ele vai pegar aquele diploma, vai dizer, eu sou universitário, sou agora formado, sou um graduado, um profissional em tal área, mas como eu bato na porta e peço um emprego? Como eu chego ali e me apresento? E isso aconteceu. A gente viu aí, e eu tive experiência de pessoas conhecidas minhas que tiveram um ensino fundamental, um ensino médio muito precário, e conseguiram bolsas em instituições renomadas, particulares renomadas, bolsas de 100% para fazer a licenciatura. E a pessoa fez a licenciatura, se tornou um professor, mas não conseguiu lecionar porque tinha aí dificuldades básicas. Então, a reciclagem ela é necessária, o conhecimento constante, entendeu? O aprimoramento cotidiano, porque estudar é um hábito. Sim. Essa que é a grande questão. Estudar é um hábito. Quando você estuda constantemente, você está em constante evolução.
Então, se você observar, aquelas pessoas que fizeram mestrado, doutorado, elas estão geralmente, elas pularam, migraram da sua escola, do ensino fundamental, do ensino básico, onde elas lecionavam, e passaram a ter um pezinho também na universidade, lecionando lá na universidade. Foram para um laboratório de pesquisa, ou então viraram empreendedor, montaram um preparatório para concurso, ou foram ministrar aula em algum curso de aprimoramento, de reciclagem, enfim. Isso só foi possível por quê? Porque ele saiu dos muros da escola, ele vislumbrou um universo maior e, através do conhecimento a mais que ele recebeu, ele percebeu o quanto ele poderia contribuir. Então, para você ser um bom gestor da tua carreira, você precisa ter conhecimento. Então, você adquire conhecimento e você começa a organizar. Bom, hoje eu sou professor. Minha formação, eu vou dar o meu exemplo. Eu sou uma professora formada em Educação Física em licenciatura. Eu sou licenciada em Educação Física. Maravilha. Eu posso dar aula na escola, teoricamente, o meu título me dá direito a ser professor da escola. Legal, eu não posso, como professora de Educação Física licenciada, dar aula numa academia, dar aula numa escolinha de futebol. Eu não posso fazer isso, a lei não me permite, me veda essa função. Mas a lei não disse que eu estava impedida de montar uma escolinha e ser gestora. Eu só não posso dar aula. Mas eu posso pegar todo o meu saber, treinar a minha equipe, colocar os profissionais bacharéis para dar aula e estar ali gerenciando. Ninguém disse que eu não podia fazer isso. A lei diz que eu estou restrita à escola, mas ela não impediu de ser uma professora de uma pós-graduação ou de um curso preparatório. O saber é meu. A diretriz que eu vou dar, sou eu que determino. Eu sei que tem um monte de gente aí fora que quer aprender. Pessoas com uma carteira com R$2 no bolso e pessoas com uma conta bancária de 2 milhões. Entendeu? E eu posso oferecer o conhecimento para os dois e entregar um bom serviço para os dois. E ser bem remunerada da mesma forma, depende de mim. Então, a pessoa precisa ter esse olhar, sabe? O que esse novo mundo me apresentou? Então, o que eu posso fazer como um professor? Qual a minha área? Aonde eu posso atuar? Aonde eu posso colaborar de maneira a fazer com que as pessoas me conheçam e queiram consumir aquilo que eu faço. Eu posso escrever um artigo para uma revista, para um blog, eu posso estar ensinando alguma coisa que eu sei na internet, uma vez por semana, eu vou lá e posto um vídeo de uma área do meu saber. Essa é nosso novo desafio. A tia Teteca do passado, ou ela se aposenta e desiste, ou ela vai ter que se reinventar, entendeu? E isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. Hoje em dia é muito comum você ver uma vovozinha falando no WhatsApp com o netinho. Se ela consegue falar no WhatsApp, se ela consegue mandar mensagem no Facebook, ela consegue também lecionar. Entendeu? Ela consegue... Vamos para outras áreas de saber. Uma professora que faz aula de tricô, ela consegue dar aula online, entendeu? Uma pessoa que trabalha com artesanato, ela se reinventa como docente online, com turmas, com alunos, entendeu? Ministrando aquele conhecimento, porque ser docente é você ter a capacidade de transmitir conhecimento. A forma que você vai transmitir esse conhecimento é que vai fazer a diferença, sabe, Marcos? Sim. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver disciplina. Então, você precisa planejar o que você quer fazer com esse conhecimento que você sabe, como vai fazer, o tempo que você está disposto a dedicar, porque tem isso. E quando você fala, eu tenho
2 horas por dia para dedicar a isso. Quanto dessas 2 horas você vai se dedicar ao seu negócio e quanto você vai se dedicar a aprender uma coisa nova? Porque todo dia tem uma coisa nova para ser ensinada e todo dia tem uma coisa nova para você aprender. Entendeu? É o aprimoramento, né? O aprimoramento é essencial. Eu tenho um projeto que eu vi quando eu fiz o debate sobre PCD, né? Que uma vez eu cheguei a comentar uma vez com você, em off. Tem um projeto chamado Marcemática. O nome do cara é Marcelo, é um professor. Né? Ele fez um site de matemática chamado Marcemática, em que ele dá aulas de matemática abertas. Para quem quiser entrar lá no site. O projeto depois eu passo para você dar uma olhada. É excelente. Ele me botou, eu faço parte do grupo dele também de matemática, né? E é bastante interessante. O projeto do cara é fantástico. Ele enxergou além. Ele saiu daquela caixinha dele da sala de aula e enxergou além. É isso que você está falando. Essa parte de gestão é importantíssima nesse sentido. E uma coisa que você está falando, por exemplo, no caso desse Marcelo aí, ele hoje pode ser caracterizado como um empreendedor social, mas as pessoas elas confundem muito, elas acham que o empreendedorismo social não é aquele que não visa lucro. Não visa lucro, mas não significa que não possa ter. Exatamente. Porque, por exemplo, eu assistindo ao site, meus filhos amam matemática. Eu assistindo o site, ele pode ter ali um conteúdo gratuito, mas ele pode ter no site dele um conteúdo pago, uma aula mais evoluída para alguém que queira aprender um saber diferente, um saber mais agrupado, ou então aqueles pais que estão meio enlouquecidos, ele tem uma didática diferente, uma forma diferente de ensinar. Os cursinhos de pré-vestibular na década de 90 ficaram famosíssimos, não porque os professores detinham saber, porque tinham aqueles professores que sabiam ensinar física com musiquinha. E através da musiquinha você conseguia ali desenvolver uma série de coisas, né? E você conseguia fazer com que aquele aluno aprendesse aquele saber. Então, isso é uma coisa muito, muito bacana, né? Uma coisa diferente para você mostrar. Sim, com certeza. Muda, né? Muda a sua forma, seu mindset, né? A gente fala muito dessa palavra mindset. Na realidade é isso. É você mudar a sua forma de pensar. É você sair do seu cubo. Fernanda, nosso papo teve muito bons, mas sem esticar. Eu já reparei que a gente, como eu falo, né? Todo papo, quando é gostoso, a gente estica. E a gente não para. É verdade. Né? Vamos voltar a conversar de novo, se você quiser. Eu espero que você tenha gostado de conversar comigo. Tá? Vamos falar de outras coisas aí, falar sobre a gestão da carreira do estudante. Tem aí umas 7 dicas bacanas. Falar sobre liderança. Vamos buscar outros papos aí. Mas a gente marca para falar outras coisas bacanas. Com certeza. E você é sempre bem-vinda no meu canal. Tá? Obrigada, é um prazer imenso. Que a gente fala, Deus, a gente coloca tesouros na nossa frente. E eu consegui descobrir agora uma pessoa que, para mim, está me ajudando bastante. Obrigado mesmo. Tá? Nada, eu adorei o papo, achei que foi muito legal também, espero que tenha contribuído aí para a galera e estou à disposição, entendeu? Estou à disposição aí para novos papos, novos temas. Obrigado, então a gente vai encerrando. Gente, obrigado, aqui é o canal Quem Sabe, obrigado por terem ficado com a gente, espero que tenham gostado da conversa e a gente vai para uma próxima, se Deus não o quiser. Obrigado, Fernanda. Um beijo. Tchau. Tchau.